Olá, muito boa tarde. O Natal nos sermões do Padre António Vieira. Um volume reúne as pregações que o Imperador da Língua Portuguesa fez nesta quadra e também nos domingos de Advento. Um livro que vai ser apresentado daqui a pouco por José Eduardo Franco, um dos coordenadores desta obra. Primeiro mostramos-lhe outras referências natalícias da atualidade. O ambiente de Natal no Vaticano marcou o encontro do Papa com os peregrinos na audiência pública semanal. A esperança foi o tema que marcou a última audiência geral de 2016 no Vaticano. Peregrinos de todo o mundo ouviram Francisco falar sobre a necessidade de ter olhos abertos às promessas da fé, como Abraão. Per credere è necessario saper vedere con gli occhi della fede. Non solo stelle che tutti possono vedere, ma per Abramo devono diventare il segno della fedeltà di Dio. Na saudação aos peregrinos de vários países presentes no Vaticano, o Papa deixou desde já os seus votos de um feliz ano novo. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, di cuore vi saluto tutti augurandovi ogni consolazione e ogni grazia del Dio bambino. Nei vostri cuori e sulle vostre famiglie e comunità rifulga la luce del Salvatore che ci rivela il volto tenero e misericordioso del Padre Celeste. Egli vi benedica con un sereno e felice anno nuovo. A audiência pública semanal terminou com um espetáculo da Companhia de Circo de Liana Orfei, na qual o próprio Papa tomou parte. Um manual de instruções para a construção de um presépio. A proposta é de Alice Vieira, que o apresentou no Mosteiro de Santa Maria, no Lumiar. O Mosteiro das Monjas Dominicanas, no Lumiar, é sempre um lugar aberto à cultura religiosa e à reflexão. Desta vez foi a escritora Alice Vieira que veio falar de presépios. Apaixonada pela representação do nascimento de Cristo, foi já tarde que Alice Vieira recebeu o seu primeiro presépio. Foi-lhe oferecido pelo marido, o jornalista Mário Castrim, que se assumiu sempre como comunista e católico. Porque eu fui sempre criada, eu não fui criada com os meus pais e fui sempre criada com tios avós profundamente republicanos, tinha feito a República na Rotunda sempre, e portanto profundamente laicos, ateus e igrejas, presépios, meninos Jesus, não eram visita lá de casa. De maneira que eu passei a minha infância, a minha adolescência assim, mas depois casei com um homem que era profundamente comunista e profundamente católico e que me deu o primeiro presépio. Porque eu, nesse primeiro Natal de casada, já estava grávida, mas não podia sair da cama nem mexer, porque tive uma gravidez muito complicada, e ele então arranjou um presépio pequenino para eu poder ter o presépio na minha mesinha de cabeceira. Alice Vieira vê no presépio uma circunstância na vida, uma memória ou episódio marcante. Não é objeto que se compre para juntar a uma coleção. É preciso que carregue consigo uma história. Aí está, é a tal construção do presépio, quer dizer, tem que haver afetividade, tem que haver... aquilo não é só aqueles bonecos que estão ali, que representam outra coisa. E eu acho então que este ano, e tenho feito isso muito com os meus netos, que os filhos já... E os meus netos também já estão crescidos, mas, e por isso mesmo, que é tentar levá-los a pensar um bocadinho mais... Por exemplo, neste problema grande dos refugiados e dos deslocados. E onde é que vão nascer as crianças? E como é que as crianças nascem? E como é que podem fazer? O que é que se faz para uma criança que nasce e que não tem nada? Hoje coleciona presépios que lhe recordem amigos ou situações de vida. Um dos mais simples foi feito por um amigo médico. Foi um amigo meu que é pediatra que me mandou, que fez e me mandou, que é a manjedoura, Nossa Senhora São José, o menino, e é tudo feito com aqueles pauzinhos que servem para ver a garganta às crianças. Ele pegou naquilo, pintou-os e fez. E, portanto, isso tudo vem da imaginação e do gosto que a pessoa tem em fazer esse tipo de trabalho, de alegria.
No Mosteiro das Monjas Dominicanas falou de um manual do presépio, sugestões em que Alice Vieira propõe valorizar essa representação do nascimento do menino com as memórias que nos enriquecem a vida. Na sua casa não faltam memórias nem presépios. É onde haver espaço. Neste momento, se lá for a casa, não encontro mesa nenhuma vazia. Então todas as mesas estão cheias. Há uma pequenina que para ver se a gente come lá, não é? Mas tirando essa, e como os almoços e jantares de Natal, felizmente, são todos em casa do meu filho e da minha filha, portanto eu não preciso de grandes mesas ali, e portanto estão todos os presépios, ocupam o espaço todo na entrada, a casa também não é assim, muito grande, mas onde eu posso colocar um presépio, há um presépio de certeza. São 80 presépios e Alice Vieira precisa de olhar para eles e para tudo o resto que são sinais evidentes da proximidade dos amigos. Por exemplo, quando não tenho presépios, tenho muitos cestos onde tenho pedras, folhas, que amigos meus me mandam. Eu sei quem me mandou aquela pedra, eu sei quem me mandou aquela folhinha. Há um padre comboniano, um missionário comboniano, o João Costa, que trabalha no Tchad, e quando me escreve, dentro do envelope põe areia. E eu tenho um frasco onde ponho sempre a areia toda que o João vai mandando. E isso para mim é muito importante. Eu não tenho estado, este ano foi um ano muito complicado, e assim, complicado na minha vida, e se eu não tivesse tudo isso na casa, eu acho que tinha aguentado muito pior, porque a gente chega ali, caramba, e está aquele a olhar para mim, está a pedra acolá, e está a folha dali, e aquilo é outra vida. Alice Vieira recorda que as convicções comunistas e católicas do marido, o jornalista Mário Castrim, já falecido, nunca foram motivo de conflito. Ele era, como eu lhe digo, era comunista assim e era católico assim. E, portanto, e nunca ele de resto, aí está, para além dos presépios, também tenho uma grande coleção de bíblias, porque foi a primeira prenda que ele me deu, foi uma bíblia, e conhecia a bíblia assim, ele era o terror das testemunhas de Jeová, que entravam lá em casa, ele mandava-as entrar e estava a falar com elas, passava um bocadinho, elas iam embora aflitas. Mas, porque ele conhecia a bíblia toda. De resto, o último livro dele já foi póstumo, foi um livro sobre os Salmos, até foi o Pato Lentino que o apresentou. Portanto, não havia conflito rigorosamente nenhum, e ele é que me levou realmente para os presépios, para a igreja, e as pessoas ainda hoje acham isso muito estranho, ele ser católico e ser comunista. Não dá, mas dava. Um manual de instruções para a construção do presépio, o olhar e o sentir de Alice Vieira perante o nascimento de Jesus e a forma como a vida e os amigos se encontram na Gruta de Belém. Encontrar Deus na literatura não confessional foi o desafio para a conversa com o crítico literário Pedro Mexia. Não se procuram catalogações, mas a liberdade que proporciona a aproximação. Em tantos livros lidos, folheados, respirados ou oferecidos, não se pode controlar o efeito que as palavras adquirem. Terminado de ler, o texto deixa de ser do escritor para que o leitor o faça seu à luz do seu caminho e dos seus significados. A liberdade é para o crítico literário Pedro Mexia condição essencial para os encontros que acontecem. É uma espécie de multiplicação da possibilidade de descobertas individuais. Que são mais dificilmente depois catalogáveis, arregimentáveis, são mais dificilmente quantificáveis, se quisermos, não é? Mas que multiplicam a possibilidade desses encontros. Deus está entre eles, mas há outros domínios, outras possibilidades também estão. Portanto, eu tendo a ter uma leitura pessimista, sou bastante otimista nessa matéria quanto à liberdade e à pluralidade das escolhas e dos encontros. O comentador e crítico literário não se restringe à literatura confessional ou não confessional. A catalogação, diz, não é importante para a arte. A qualidade, sim, essa pode ser um passaporte para tornar o texto e o encontro mais eterno. São textos que têm um valor poético de tal forma forte que são perfeitamente apropriáveis, por assim dizer, por quem não tenha nenhum interesse ou nenhuma afinidade com a questão espiritual, como de resto a Bíblia. Não é? Há pessoas que têm um enorme interesse pela Bíblia e que não têm fé, e não há razão nenhuma para que isso as impeça de ter um diálogo com aquele texto. Portanto, é bastante importante, mais do que o confessional ou o não confessional, que às vezes nem sempre é muito
fácil saber o que é que isso quer dizer. Neste caso, é importante o literário e o não literário. Nada do que é humano é estranho à literatura. Ali se encontra a alma humana expressa em perguntas e desejos. Provavelmente o facto de todas as perguntas que nós fazemos são semelhantes e, portanto, não creio que haja uma diferença radical entre as perplexidades perante o mundo e o sentido de um crente e do não crente. Pode haver respostas diferentes, caminhos diferentes, mas a mortalidade, a solidão, o desejo, todas essas coisas não são muito diferentes numa experiência humana e noutra experiência humana, ou seja, qual for o seu enquadramento cultural ou religioso. E esta relação de perguntas colocadas e respostas procuradas continua bem presente no mundo. A pertença pode ter esmorecido, mas a procura de Deus não desapareceu na literatura. Para as pessoas que são sensíveis de alguma forma à ideia de Deus, por assim dizer, é perceber como essa ideia é absolutamente transversal, intemporal e, ao contrário do que parece acontecer, não esmoreceu. Manifesta-se de formas diferentes. Nessa questão da pertença, certamente que esmoreceu muito o laço de pertença, mas no fundamental, mesmo com os avanços da ciência, mesmo com uma visão mais intensa do laicismo ou do ateísmo, etc., no Ocidente, que é o horizonte que eu conheço, essa outra dimensão não desapareceu. Em tempo de Natal, Pedro Mexia lamenta que a procura comercial se tenha sobreposto ao encontro que a época proporciona, mas aponta que os caminhos de liberdade que hoje se vivem são uma oportunidade e também uma bênção. No portal agência.eclésia.pt acompanhe as notícias que atualizamos permanentemente. Sermões do Advento, do Natal e da Epifania, do Padre António Vieira, um livro que vamos agora apresentar com um dos coordenadores da obra, José Eduardo Franco, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, professor José Eduardo. Um livro que reúne sermões desta quadra que, acredito, vão ao encontro da identidade oratória do Padre António Vieira nas diferentes épocas do ano, na liturgia do ano. Sem dúvida. Vieira legou-nos um conjunto extraordinário de sermões que pontuam os diferentes períodos litúrgicos e deu uma especial atenção ao Natal e à Quaresma, que eram períodos intensos de preparação dos cristãos, e esses sermões eram muitas vezes momentos quer de formação espiritual, mas também Vieira utilizava o público, como sabemos, para fazer crítica social e de costumes e também crítica política, especialmente aqui nos chamados sermões do Advento, que são sermões também belíssimos. Ele aproveita para fazer alguma crítica política à situação política do seu tempo. Por exemplo, existe aqui uma passagem muito interessante relacionada com a questão da forma como os reis, naquela época, escolhiam as pessoas para os cargos políticos. E ele entendia que não eram os homens que deviam procurar os ofícios, mas os ofícios os homens. Isto é, os cargos deviam procurar os homens de acordo com o mérito e a competência das pessoas e não ao contrário. E realmente ele queixava-se, naquela época, muitos dos cargos de responsabilidade do Estado eram ocupados por pessoas sem competências, mas por pertencer à família tal, ao grupo tal, etc. E ele achava que isso era muito prejudicial depois à eficácia política do Estado português. Infelizmente também hoje assim acontece em alguns casos, não é? Daí que ao lermos as páginas da Vieira temos aqui um espelho daquilo que é, em alguns casos, a nossa situação política hoje. E especificamente neste tempo de Natal, de que forma é que o Padre António Vieira fala do nascimento de Jesus em Belém? O Natal é central no quadro da espiritualidade vieriana e também no quadro da própria espiritualidade
da grande corrente de espiritualidade cristã e católica em que ele se insere, que é a espiritualidade inaciana. E, portanto, o Natal é um momento em que se celebra o mistério da encarnação e a importância da encarnação de Deus feito homem em Cristo é uma perspectiva que é muito valorizada nessa espiritualidade, no quadro da chamada contemplação da humanidade de Jesus, que tem um lugar especial no contexto do documento fundador da espiritualidade inaciana, que é os exercícios espirituais. E nesse contexto, toda a caracterização que é feita de forma belíssima nos sermões de Vieira, daquilo que é o momento da encarnação e do seu significado, da importância para a humanidade e da abertura que ele faz para a implantação, para a consumação do reino de Cristo na Terra, é absolutamente extraordinário. E depois também aqui é interessante verificar o papel que é dado, nomeadamente nos sermões da Epifania e dos Reis, ao papel dos portugueses e de Portugal no processo de evangelização universal. E, aliás, Vieira dá um valor de tal modo grande a essa ação dos portugueses, a esse papel, a essa epopeia na modernidade, no século XV e XVI, em que Portugal foi construtor da primeira globalização e da primeira grande evangelização universal. Ele considera que os portugueses acabaram por ser aquele povo eleito, na perspectiva de Vieira, uma espécie de que o povo judeu era metáfora, e eles foram uma espécie de enviados para descobrir o mundo ao próprio mundo, dar a conhecer o mundo ao próprio mundo. E, de algum modo, ele valoriza de tal maneira que considera que os portugueses completaram o processo da criação. Porque, como sabemos, no momento criacional, de acordo com os Gênesis, houve aquele processo fundamental dado ao homem, que foi a capacidade de nomear as coisas. E os portugueses, ao descobrirem o mundo desconhecido, ao abrir os caminhos no mar ignoto e descobrirem terras novas, continentes novos, novos céus e novas terras, acabaram por renomear, dar nome às coisas que viam. E ele considerava que isso era uma forma de completar o processo da criação iniciado no Gênesis. É de uma beleza extraordinária, e até diz que os portugueses colaboraram também e contribuíram para completar a revelação. No Sermão da Epifania dos Reis, ele mostra que, com a descoberta do continente americano, do Novo Mundo, Vieira considera que é preciso pôr um novo rei, um quarto rei no presépio, que é um rei com características rássicas de índio. E esse faltava, e os portugueses, com a ajuda através dos seus descobridores, dos seus missionários, dos seus viajantes, contribuíram para descobrir esse povo que faltava, esse rei que faltava e que devia ser representado no presépio, acrescentando um quarto rei. Isto realmente, claro que todo este feito de uma forma literariamente construída. E sempre com muitas referências bíblicas. E com muitas referências bíblicas, mas procurando adequar a leitura bíblica àquilo que era a realidade do mundo de então, e encantado que Vieira estava, como também muitos autores, no quadro da cultura portuguesa, como aquilo que tinha sido feito, o feito extraordinário dos descobrimentos e da abertura do mundo ao próprio mundo. Referindo, tendo sempre esse nascimento de Jesus em Belém como o ato inaugural de uma nova era, de uma era de paz? Exato, sem dúvida. O Príncipe da Paz. Portanto, naturalmente, uma das grandes preocupações de Vieira, e que se espraia nos seus diferentes escritos, mas especialmente nos seus sermões também, e que era uma preocupação grande do seu tempo, era a preocupação com a paz. Nós esquecemos que no coração do século XVII viveu-se dramaticamente, em termos europeus, da cristandade europeia, as chamadas guerras religiosas, a Guerra dos 30 Anos, que fraturou a Europa, colocando em confronto protestantes e católicos. Mesmo em termos internacionais, em termos globais, estava-se a verificar aquilo que era a projeção em termos no plano intercontinental das guerras europeias fratricidas em conflitos por toda a parte, projetados pelas potências europeias emergentes. A Holanda, a Espanha, Portugal, França, degladiavam-se
no Oriente, no Ocidente, no continente americano, e, portanto, alguns autores até consideram que naquela época fez-se a experiência de uma proto-Primeira Guerra Mundial. E Vieira estava profundamente preocupado com a situação de guerra que se vivia na humanidade e entre os cristãos. O próprio Portugal estava nos anos 40, 50 e 60 em guerra regular com a Espanha para defender a sua independência. E essa preocupação com a guerra e com a preocupação com uma era de paz que pusesse fim ao estado de guerra em que a humanidade vivia era absolutamente crucial e fundamental. Uma última pergunta, professor José Eduardo Franco, sobre esta publicação. Que enquadramento ela deve ser feito no conjunto da publicação da obra completa de António Vieira? Sim. Esta publicação é um destaque do conjunto da obra de Vieira, editado na Temas e Debates, e que disponibiliza um volume dedicado ao Natal dos Sermões de Vieira para o grande público e vendido em livraria, portanto acessível para além do círculo de leitores. E, portanto, este esforço que também estamos a fazer por tornar a obra de Vieira o mais acessível possível ao número maior de leitores, e muitos felizmente têm desfrutado da leitura de Vieira, e vê-se agora um pouco por todo lado, muita gente a citar Vieira, etc., porque realmente ele está disponível. E este esforço de editar a obra completa e torná-la disponível é fundamental para Vieira e para outros autores da cultura portuguesa. E realmente temos aqui um presente de Natal extraordinário e que darão leituras magníficas, quer em família, quer particularmente, quer também em ambientes públicos. Para perceber de que forma é que o Padre António Vieira se referia a esta quadra que vivemos. Agradeço o professor Eduardo Franco ter estado aqui neste programa a apresentar este livro do Padre António Vieira, Sermões do Advento, do Natal e da Epifania. Nós, mais logo, falamos também de Natal na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Desejo uma boa tarde, continuação de um santo e feliz Natal. Até amanhã, se Deus quiser.